Lateral esquerdo Gabriel Suazo. O jogador chileno, que teve passagem de destaque pelo Colo-Colo e recentemente defendeu o Toulouse da França, voltou a ser comentado entre os torcedores tricolores. Muita gente ainda lembra que lá em 2022 o Fortaleza chegou a negociar com o atleta, quando também trouxe o atacante Lucero. Naquela época, o clima de expectativa era grande, mas no fim das contas, Suazo preferiu seguir para o futebol europeu e acabou fechando com um time francês. Agora, com o contrato encerrado por lá, o nome dele voltou a circular pelas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, como sempre acontece quando um jogador conhecido fica livre no mercado. A galera começou a criar aquele clima de esperança, pensando que talvez o Fortaleza fosse tentar mais uma investida. Mas calma lá! Antes que a empolgação tomasse conta de vez, a realidade chegou. Não existe qualquer tipo de negociação entre o Fortaleza e Gabriel Suazo neste momento. O próprio jogador, ao que tudo indica, está mais interessado em continuar na Europa. Inclusive, surgiram informações de que ele pode acertar com o Rennes, da França, ou até mesmo com o River Plate, da Argentina. Mas até agora, o que é certo é que o Fortaleza não está na jogada. Então, turma, é bom não criar expectativas desnecessárias, porque pelo menos por enquanto, Suazo no Fortaleza é só boato de internet. Seguindo no nosso giro de notícias, tem também a situação do meia Caleb. O jogador, que chegou com muita expectativa, não conseguiu se firmar da maneira que a torcida esperava e agora está de saída. Segundo informações apuradas por sites locais e confirmadas por grandes veículos de comunicação esportiva, o Vitória e o Juventude demonstraram interesse no atleta. Além deles, o Internacional também aparece como um possível destino. A vontade de sair partiu do próprio jogador, que já deixou claro ao seu staff que pretende buscar novos ares na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. O detalhe importante nessa história é que Caleb ainda não completou os 7 jogos pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o que significa que ele está livre para defender outro clube da Série A ainda nesta temporada. A insatisfação de Caleb com o seu momento no Fortaleza parece ter pesado bastante nessa decisão. O staff do jogador já está se movimentando nos bastidores, buscando o melhor cenário para uma transferência rápida e que seja boa para todas as partes envolvidas. A torcida, como sempre, está dividida. Tem gente que acredita que o meia merece mais uma chance, enquanto outros já perderam a paciência há tempos e querem mesmo é vê-lo fora do elenco. No meio desse turbilhão de opiniões, o futuro de Caleb parece estar cada vez mais longe do PC. Outra saída que já está confirmada é a de Pedro Augusto. O volante, que teve uma passagem marcada por altos e baixos, foi anunciado como o novo reforço do Sport. A negociação foi feita de maneira definitiva, com contrato até o final de 2026. O curioso dessa história é que, não faz muito tempo, o Fortaleza renovou com o jogador, numa tentativa de valorizá-lo ou até de contar com ele por mais tempo. Mas a verdade é que a renovação acabou sendo uma grande dor de cabeça para a diretoria. Pedro Augusto, que até teve alguns momentos de destaque atuando como zagueiro improvisado, nunca conseguiu se livrar do peso daquele pênalti perdido na final da Copa Sul-Americana. Uma marca que ficou registrada de forma negativa na história recente do clube. A saída de Pedro Augusto pode até ser boa para todas as partes. O jogador ganha um novo ambiente para tentar retomar a carreira, enquanto o Fortaleza abre espaço no elenco e alivia a folha salarial. Mas fica aquela sensação de que foi uma renovação desnecessária, uma aposta que não deu certo. Agora, ele vai seguir seu caminho no Sport, sem custos para o clube pernambucano, e a torcida do Fortaleza, claro, fica na expectativa para ver como o time vai repor essa saída. E as movimentações não param por aí. Felipe Jonathan também está de saída. O lateral aceitou a proposta do Mirassol e vai jogar por lá por empréstimo até o final do Campeonato Paulista de 2026. Existe a expectativa de que o Mirassol exerça a opção de compra ao final do vínculo, o que poderia gerar uma boa receita para o Fortaleza. A torcida, no entanto, não parece muito preocupada com essa saída. Felipe Jonathan nunca conseguiu se firmar como uma peça importante no elenco e, para muitos, sua saída é vista como um alívio. Enquanto alguns estão de saída, outros renovam o compromisso com o clube.
O volante Lucas Sacha teve seu contrato estendido até o final de 2026. O jogador chegou a despertar interesse do Atlético Paranaense, mas o Fortaleza bateu o pé e garantiu a permanência do atleta. A diretoria ficou incomodada com a abordagem direta do clube paranaense ao jogador, sem consultar o Fortaleza, e resolveu agir rápido para evitar qualquer surpresa. Sacha, que teve participação importante em alguns dos melhores momentos do time na temporada, como nas vitórias contra Colo-Colo e Juventude no empate contra o São Paulo, segue no elenco e é visto como uma peça útil pelo técnico Vojvoda. Mesmo sem ser um dos grandes destaques, o jogador mostrou que pode ser importante tanto como titular quanto como opção de banco. No campo das possíveis negociações, o Fortaleza também trabalha para fazer caixa na próxima janela de transferências. O clube projeta vender alguns dos seus ativos mais valiosos, com destaque para o zagueiro Gustavo Mancha, o meia venezuelano Kevin Andrade e o próprio Caleb. A ideia é arrecadar um bom valor com essas negociações ainda este ano. Mas essa movimentação tem gerado preocupação entre os torcedores, principalmente pela questão esportiva. Gustavo Mancha, por exemplo, é titular absoluto da defesa e sua saída abriria uma lacuna difícil de preencher. Já Kevin Andrade e Caleb, apesar de não serem titulares incontestáveis, são peças que compõem um elenco e podem ser úteis ao longo da temporada. A torcida do Fortaleza segue vivendo dias de muita expectativa e agitação. O mercado da bola não para e o nome da vez é o do a possível saída de Gustavo Mancha levanta ainda mais questionamentos sobre o planejamento do clube para o setor defensivo. Afinal, com a perda recente de Titi, a zaga já está com opções limitadas. Se Mancha também for negociado, quem vai assumir a titularidade? Gastão Ávila pode ser uma opção, mas quem ficaria no banco? Davi Luiz? A torcida não esconde a preocupação e já começa a especular quem poderia chegar para reforçar a defesa, caso essas vendas realmente se concretizem. E falando em contratações, a polêmica da vez envolve os recém-chegados Daverson e Davi Luiz. O ex-meia Daniel Sobralense não economizou nas críticas à diretoria tricolor. Durante uma entrevista, Sobralense questionou abertamente a escolha por jogadores que, segundo ele, não têm o perfil que o Fortaleza vinha adotando nos últimos anos. Para o ex-jogador, a chegada de atletas como Daverson e Davi Luiz representa um retrocesso no modelo de contratações que fez o clube crescer no cenário nacional. Sobralense foi direto ao dizer que não vê qualquer benefício técnico na chegada desses dois jogadores. Para ele, o Fortaleza, que vinha construindo uma identidade baseada em contratações pontuais e em jogadores com potencial de crescimento, se perdeu nas escolhas de mercado. Sobre Davi Luiz, a crítica foi ainda mais pesada. Segundo o Sobralense, o zagueiro já não vinha bem no Flamengo e agora, no Fortaleza, parece que a situação só piorou. Já sobre Daverson, a opinião foi de que o atacante chama mais atenção pelas polêmicas fora de campo do que por desempenho dentro das quatro linhas. A fala de Sobralense mexeu com os bastidores e gerou bastante repercussão entre os torcedores. Muitos concordaram com a análise do ex-jogador, enquanto outros saíram em defesa dos reforços, apostando que com o tempo eles podem sim ajudar o time. A verdade é que a pressão em cima desses dois jogadores vai aumentar ainda mais depois dessa polêmica, e o desempenho dentro de campo será a melhor resposta possível. Fica a expectativa sobre os próximos capítulos dessa reformulação no Fortaleza. O clube está claramente num processo de mudanças profundas no elenco. Entre saídas, possíveis vendas, renovações e polêmicas, o torcedor vive um misto de ansiedade e preocupação. Será que a diretoria vai conseguir equilibrar as contas e ao mesmo tempo manter o time competitivo? A janela de julho promete ser decisiva para o futuro do Leão do Pici. Além das saídas já confirmadas e das críticas que repercutiram nos últimos dias, o Fortaleza também observa atentamente o mercado em busca de oportunidades que possam melhorar o nível técnico do elenco. A diretoria sabe que não pode apenas liberar jogadores sem trazer reposições à altura, principalmente em um momento em que a equipe ainda tenta se firmar no Campeonato Brasileiro e nas demais competições da temporada. O clima no PC é de total mobilização, tanto nos bastidores quanto dentro de campo. A torcida acompanha tudo de perto, cobrando, opinando e, claro, fazendo suas apostas sobre quem pode ser o próximo reforço ou quem vai sair nas próximas semanas.
Enquanto os nomes de Gustavo Mancha, Kevin Andrade e Caleb seguem sendo os mais cotados para gerar receitas ao clube, o torcedor se pergunta qual será a estratégia da diretoria para cobrir essas possíveis lacunas. A preocupação com a defesa é grande, principalmente se a venda de Gustavo Mancha realmente acontecer. Já a saída de Kevin Andrade pode abrir espaço para um meio-campista mais criativo, algo que o próprio torcedor vem pedindo há algum tempo. Quanto ao Caleb, muitos já consideram a saída inevitável, mas a expectativa é que o clube consiga, pelo menos, uma compensação financeira justa. A situação de Daverson e Davi Luiz também segue sendo um assunto que não sai das rodas de conversa entre os torcedores. O desempenho dos dois jogadores dentro de campo nas próximas partidas será decisivo para diminuir a pressão e fazer com que a desconfiança vire apoio. Por enquanto, o sentimento é de que a diretoria apostou em nomes de peso, mas que não correspondem tecnicamente ao que o Fortaleza vinha apresentando nas últimas temporadas. O discurso de que o clube precisava de experiência pode até fazer sentido, mas dentro de campo, a cobrança por desempenho vai ser inevitável. E falando em bastidores, as próximas entrevistas coletivas de dirigentes e do próprio técnico Vojvoda prometem ser bastante movimentadas. O torcedor quer respostas. Quer saber quais são os planos para o restante da temporada, quais reforços estão sendo mapeados e, principalmente, como a diretoria pretende equilibrar o financeiro com a competitividade esportiva. A chegada da janela de julho será o divisor de águas. É o momento de definir quem fica, quem sai e quem chega para tentar recolocar o Fortaleza nos trilhos. Enquanto isso, a torcida segue atenta a cada movimentação. As redes sociais fervem, os grupos de WhatsApp não param e cada nova informação vira tema de debate. O clima é de incerteza, mas também de esperança de que as decisões que estão sendo tomadas agora possam garantir um segundo semestre mais tranquilo e, quem sabe, com resultados mais expressivos dentro de campo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Fortaleza segue firme em seu projeto de crescimento e estabilidade no cenário do futebol brasileiro. Nesta semana, o clube anunciou oficialmente a permanência do treinador Juan Pablo Vojvoda até o fim de 2025, reforçando a confiança na condução do time sob o comando do técnico argentino. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial, na qual o Leão destacou o compromisso do treinador em cumprir seu contrato integralmente até o término do período estipulado. Desde sua chegada, Vojvoda tem mostrado um trabalho consistente de resultados, conseguindo imprimir uma identidade ao Fortaleza que agrada tanto a torcida quanto a diretoria. Sob sua liderança, o clube conseguiu se consolidar entre os principais do futebol nacional, mantendo boas campanhas na Série A e protagonizando confrontos equilibrados em competições nacionais. A renovação do vínculo reforça a ideia de continuidade, uma estratégia que o clube vem adotando para evitar mudanças bruscas e garantir um ambiente estável para os jogadores e a comissão técnica. Além de resultados, a permanência do técnico é vista como um estímulo à evolução do elenco e à implementação de um estilo de jogo que valoriza a competitividade e a organização. Vojvoda, conhecido por seu trabalho tático e pela capacidade de extrair o melhor dos atletas, deve continuar a desenvolver jovens talentos e a buscar reforços que se encaixem no perfil do time, sempre com o apoio da diretoria do Fortaleza. A renovação do contrato é um indicativo claro de que o clube está mirando longe, planejando não apenas campanhas sólidas no Campeonato Brasileiro, mas também a conquista de títulos e a consolidação em torneios continentais. A torcida, que acompanhou de perto o crescimento do Fortaleza nos últimos anos, celebra a decisão, pois sabe que a permanência de um técnico comprometido é fundamental para manter o equilíbrio e a competitividade da equipe. A manutenção de Vojvoda no comando do time representa uma aposta na continuidade do trabalho bem feito, algo que já começa a trazer frutos dentro e fora de campo. Com isso, o Fortaleza demonstra maturidade e planejamento, características essenciais para quem deseja se firmar entre os grandes do futebol brasileiro. Em um mercado de trabalho cada vez mais volátil, onde treinadores costumam ter passagens curtas pelos clubes, o Leão do Pici aposta na construção a longo prazo, privilegiando o crescimento sustentável. O anúncio oficial da renovação de contrato é, portanto, motivo de otimismo para os torcedores, que poderão acompanhar um trabalho estável e estruturado.
Vojvoda, por sua vez, terá tempo para continuar implementando suas ideias, ajustando o elenco e sonhando com conquistas ainda maiores. Dessa forma, o Fortaleza reforça seu compromisso com a excelência e a profissionalização no futebol. A permanência de Vojvoda até o fim de 2025 é uma clara mensagem de que o clube quer seguir crescendo e buscando resultados expressivos, consolidando-se cada vez mais como uma força no futebol nacional. O futuro do Leão passa por um projeto sólido, com um treinador que já conhece bem o grupo e as demandas do clube, e que agora tem a missão de levar o Fortaleza a novos patamares nos próximos anos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!